Olá, eu sou o Aldo, tenho 23 anos, curso em Engenharia Química, e esse é meu vídeo resposta ao desafio Challenge da Ryzen. Bom, eu vou começar com o desafio 1 sobre a palestra TED, e depois vou seguir com o desafio 2 sobre a crise e a Ryzen. Bom, eu escolheria como tema a educação. Educação é uma coisa que vem fazendo parte de toda a minha vida. Eu faço parte de vários projetos educacionais. Um deles é o MACVEST, que é o curso em pré-vestibular, sou professor de Química. E o segundo, eu estou ajudando a fundar uma organização que ajuda estudantes de escola pública em Química, Física e Matemática. Bom, a educação ela tem um poder transformador, né? E as pessoas têm que abraçar essa bandeira. A gente coloca toda a nossa expectativa no governo e a gente já viu que essa não é uma resposta saudável. Nós temos que abraçar de fato essa causa da educação e pessoas que têm a possibilidade de ajudar a educação, por que não ajudar? Se você mora em uma cidade do interior, você tem algum conhecimento, talvez em matemática, em química, em história, em geografia, por que não poder passar isso para outras pessoas na forma de reforço escolar? Ou como a gente prefere falar, aula VIP. Por que não dar uma aula para alguém ou para algum estudante que não tem condições de ter uma aula de qualidade ou alguma coisa do tipo? Immanuel Kant falou uma coisa muito interessante: a educação é tudo o que nós somos. Ou seja, a educação que constrói, a educação que liberta a gente da nossa realidade. Por exemplo, no projeto que eu faço parte, no cursinho, nós temos vários estudantes com uma realidade precária, com uma realidade não tão favorável, e através da educação agora entraram na faculdade, tem uma nova oportunidade na sua vida de crescimento, de conhecimento, enfim, obviamente não só conhecimento, não só ganho financeiro, mas também ganho como pessoa, ganho como cidadão, como ser humano. Então, esse seria o meu tema para a minha palestra TED. Bom, agora com relação ao desafio 2, a crise e a Ryzen. Bom, a gente está enfrentando um momento bem complicado no Brasil. Então as empresas, obviamente a Ryzen, uma das maiores empresas do Brasil, também está sofrendo com a diminuição do lucro, a menor entrada de capital, os custos, o aumento dos custos graças à inflação, que está bem alta. Bom, esse é o momento para a Ryzen encarar como oportunidade, claro. É um momento que o investimento é menor, tem que ser menor, então a Ryzen pode olhar para como ela pode diminuir os custos sem alterar o lucro e a quantidade de produção de etanol. Tentar enxugar ao máximo, obviamente, respeitando todos os direitos trabalhistas e todos os encargos fiscais, claro, mas tentar diminuir os custos ao máximo possível para que quando essa crise passar e aumentar o lucro, por que não a Ryzen trabalhar da forma mais eficiente, rápida e continuar crescendo cada vez mais. Bom, esse foi o meu vídeo. Um obrigado.